Correia, sou coordenadora do Observatório de Sexualidade Política, que é o projeto, tá, ok? Que é o projeto, vocês estão ouvindo? Pode melhorar o som. Pode melhorar o som da sala, tá? Ok? E que é um projeto sediado, um programa sediado na BIA, na Pride, e que esse ano, nosso aniversário é ambíguo, né, Richard? Nós não sabemos se passamos entre 2002 e 2004, porque a ideia inicial é de 2002, o nosso primeiro produto é de 2004, mas em algum momento, entre 2022 e 2024, nós estaremos 20 anos, 2 décadas. Então, esse evento também é, num certo sentido, tem um pouco esse sentido de marcar essas duas coisas do nosso trabalho, como um fórum aberto que envolve ativistas, pesquisadores, dedicados a analisar, entender e se enredar das políticas sexuais numa perspectiva global. But I just wanted to introduce briefly the project that Sumi and I have been have started a year, or no, 6 months ago now. And Sumi will talk more about the context in the UK and internationally. But I just wanted to mention that we applied for funding from the Arts and Humanities Research Council in the UK for a project mapping anti-gender movements transnationally, wanting to look at the building blocks of their grammar and narratives, to think about how best to, as Sumi's term, engender resistance. So looking at how particular ways different anti-gender movements transnationally use similar ideas, tropes, figures, grammars, and so on, despite radical differences between movements, in order to join up our own thinking about how to resist consistent anti-feminist, anti-black, anti-migrant, anti-trans aggression that is so strong in these times. And we applied for the money and we got it. Yay! And that's allowed us to feel like we have a community, not just in the UK, with our home institutions, that is so important for speaking to one another in the face of increasing aggression. In the UK right now, the aggression against feminism and particularly against gender studies and trans communities and knowledge production is at such a high level that sometimes that takes all of your energy and you forget the work you actually want to do to generate new knowledge production to make us feel alive rather than only reactive. So we thought the best way to try and sustain that community was to do what we always do, which is to generate knowledge, to have a research platform for bringing people together, to think together about to weather this storm and how to generate alternative public spaces, how to generate solidarity and support one another. And so the AHRC project is one that at its core has 4 workshops. We have one in London. We're having this one in Rio. Dr. Alyosha Tudor, who is over there, who you'll hear from, is running at the School of Oriental African Studies in London, and then another in London at the end of the beginning of November next year. Do we have an image of the project?
one of the things that really characterises this project is the website. It has sources, events coming up. It has podcasts from the first workshop with Judith Butler, Françoise Vergès, Sonia Correa, that you can download, watch and listen to. And you'll see that's the image we wanted to use as a way of really showing the transnational scope of the workshop. It has advisory committee members from different parts of the world who've been doing this work for sometimes 40 years, sometimes 2 years, depending on how long they've been participating in the movement to challenge anti-gender aggression. And we're so delighted to be able to present the project to you this morning. I'm going to pass now to Suni. The forms and modalities of this anti-gender mobilization takes different forms in different parts of the world, and that's why this project is here, because in Rio to sort of map what's happening here, but also around the globe. There are, however, despite the difference, there are, however, clear global designs that are ready now and evidence, right? And this sort of anti-gender politics has very clear patterns. For instance, there are certain tropes that are commonly mobilized in these culture wars. Now, these now include by now familiar threats to traditional and cultural values, to the family, and to deeply held religious beliefs. Increasingly, also, we are seeing the appropriation of languages, but not the framework, anti-imperialist and decolonial discourses in order to articulate to anti-gender politics as part of foreign cultural values. Now, these patterns also indicate that culture was longer. This is the scary part. They're no longer limited to electoral cycles, whereby political parties would sort of, whip up this sort of anti-gender, anti-feminist hysteria so that people would bring their faith to come and vote for them. What you're actually sort of seeing is that they're now part of nationalist manifesto politics, with political parties, particularly of the right, but not only so, rushing to pass legislation to express discriminating politics, and that seeing in Uganda, that is right, the anti-homosexuality law being passed in Uganda. So the alarming rate at which rights are being stripped from not the only being institutionalized. What is also being institutionalized is the official and the state is blocking off of long and difficult histories of people's struggles to gain these rights from public memory, recognition, and knowledge production. And so we're also seeing this sort of confident and an unhesitant zero-sum approach to rights in anti-gender movements, i.e., my rights can only exist if you don't have rights. And this kind of discourse, of course, is inherently exclusionary and based on long histories of oppression, founded on the denial of humanity of various groups, and we know that history of it well. And the super swift rolling back of rights is not, as I said, not happening alone. Which is sort of explains the political zeal with which this theory is under attack, or is the study of empire, why is abortion right along with those trans and non-binary peoples? Because of course the existence of these along with people that embody these represent epistemic challenges to the way knowledge is produced, conceived, but also how institutions are. But it's also, and I think that it's also a sort of refusal of these histories of struggle, and is yet another reminder of the fragile and nature of these rights, perennially in danger of being wrested away in the blink of an eye. But it's also a reminder of staying hyper-vigilant all of the time, and that's why we're here, right? In that sort of mode of being hyper-vigilant. Bom dia, de Relações Internacionais da PUC-Rio, que expõe 60. Eu gostaria de dar as boas-vindas a esse evento. É com grande prazer que nós recebemos vocês aqui nas Casas Casadas, a nossa nova sede do PPC em Laranjeiras. Este espaço, como vocês puderam ver na hora que a gente divide com a Rio, que é uma empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro, justamente para estimular a produção audiovisual
Esse espaço nos foi gentilmente cedido pela cultura. Nós compartilhamos com a Refilmes, futuramente com outras organizações. A ideia é justamente que esse seja um espaço compartilhado para conectar diferentes setores da sociedade, numa troca, num intercâmbio sobre conhecimento de temas de relevância para a política nacional. E essa tem também a missão do BPC, desde a sua criação, aumentar esse espaço de troca. O BPC é um think tank vinculado, a partir vinculado ao de Relações Internacionais da PUC-Rio, que se dedica desde a sua fundação à análise de temas relacionados às transformações globais, e curso e as classificações para o Brasil e para o Sul global. Então, desde a sua fundação, o BPC tem se tornado um espaço de diálogo democrático entre três setores da sociedade: universidade, sociedade civil, em frentes que englobam desde, por exemplo, questões urbanas, debates socioambientais, desenvolvimento, paz e segurança, sempre com enfoque nas vozes e na experiência global. Um dos nossos projetos, que é a Unidade Global para a Mediação, eu sou coordenadora adjunta, assim como os projetos do IRI, de Relações Internacionais, tem justamente a pesquisas e iniciativas de ensino, justamente olhar para a questão de gênero, desses fenômenos contemporâneos, e respeito ao avanço da extrema-direita e de redes conservadoras que têm atuado de forma coordenada para atacar e promover diversos direitos humanos das mulheres, da população LGBTQIA+, diante da ascensão do conservadorismo, da erosão das instituições democráticas, presenciando no próximo dos anos. Nós acreditamos que é fundamental cultivar esse diálogo, de troca, de reflexão sobre estratégias de resistência diante desses ataques. Esse painel, hoje pela manhã, título de Política Antigênero na América Latina, o que sabemos e do que precisamos saber melhor. Como sugere esse título complicado, a minha intervenção tem um sentido de balanço. É ótimo. Em 2023, não só como a CPW faz 20 anos, como também se completam 10 anos desde que irromperam, por 2013, exatamente, ataques abertamente políticos ao gênero. Como sabemos muitos nessa sala, essas mobilizações políticas foram precedidas por 2 décadas de maturação intelectual, de que o primeiro sintoma foi o ataque feito ao gênero na preparação para a Conferência de Beijing, na ONU, mas, em 2013, agitações, eu agora denomino como do povo contra o gênero, ou seja, de baixo para cima, e não de cima para baixo, né? Tiveram uma erupção simultânea na Europa e na América Latina. Entre outros eventos, na França ocorreu a famosa manifestação contra o casamento igualitário, e, por aqui, na região, iniciaram-se campanhas ferozes contra o gênero na educação em vários países, mas, sobretudo, no Paraguai e no Brasil, e a Denise vai nos falar sobre isso amanhã. No Equador, ao mesmo tempo, o ex-presidente Rafael Correa cometeu uma diatribe grotesca contra o conceito de gênero. Eu nem queria mencionar esse fato, mas não resisti. Pela semana passada, ele esteve no Brasil e reiterou com muita convicção essa posição. E é lamentável, né? Vários pontos de vista. E isso inspira decididamente valor. Essa tarefa não é nada fácil. Primeiro, eu tenho pouco tempo, mas também porque as políticas antigênero são como um alvo móvel, né?
eu sempre tenho a impressão que eu estou falando, escrevendo sobre alguma coisa que elas já não são. Né? Então, isso é um exercício realmente muito complexo. Eu quero começar por aquilo que parece óbvio, mas que eu acho que continua sendo necessário sublinhar quando nós falamos de políticas antigênero. Se não para essas salas, pelo menos para o público mais amplo. Nossa primeira descoberta, em 2018, 2019, na Europa, ou antes, foi que as políticas antigênero elas se parecem muito a ataques que conhecíamos do passado, o feminismo, a educação sexual, as dissidências sexuais. Mas elas não podem ser antes e nem muito menos devem ser confundidas com toda e qualquer agressão política contra o feminismo, o aborto, os direitos LGBT. Né? Isso é assim por várias razões, mas uma delas é porque, como disse a Sumi, o seu alvo principal é a montagem conceitual, ético-política da teoria de gênero, convertida pelo campo conservador no fantasma, né? A ideologia de gênero, que é uma ameaça à família, à natureza, à própria ecologia humana, e retratada como uma falsificação. Né? E essa centralidade não é nada trivial. Ela é diferente, é muito diferente de atacar o feminismo ou os direitos LGBT. Né? Ela tem um sentido holístico. Né? E no cerne dessa acusação holística habita uma concepção inabalável acerca da diferença sexual, natural e essencial. Esse é um outro ponto muito importante. Mas, esses anos de trabalho que é preciso mencionar, diz respeito ao lugar que as políticas antigênero ocupam no cenário mais amplo, giro político à direita, das políticas da ultradireita, que marcaram o cenário da última década. Nos anos 2000, o pesquisador Cássio Nunes, com quem a Thalita trabalha, que é especialista há muito tempo em movimento da direita europeia, escreveu que gênero não era uma peça-chave na agenda desses agrupamentos políticos. Ora, em contraste, o conhecimento que nós acumulamos desde 2015, mais ou menos, demonstra que o fantasma do gênero é um combustível inevitável. Ciclones políticos insuflados pela nova velha direita, como costumamos chamar, e que a preservação ou recriação de uma certa ordem do gênero é um elemento fundamental do projeto político dessas coisas. Né? Essa imbricação política de gênero e direita pode ser lida de muitas maneiras. Né? Eu vou falar de duas delas que me parecem fundamentais. A primeira é que o surgimento e expansão da doutrina antigênero, que vem de longe, mas que vem a proporções novas na última década, está visceralmente vinculado à penetração contínua da racionalidade neoliberal. Tanto no que diz respeito à recriação e ao funcionamento de desigualdades e da precarização econômica, quanto sobre está vinculado à erosão dos fundamentos democráticos da política e do social, né? Como foi examinado desde os anos 2000 extensivamente pela feminista Wendy Brown. Para retomar um dos títulos de Brown, liberdade autoritária e ideologia de gênero são figuras da mesma, são fenômenos da mesma paisagem, andam de mão dadas. Além disso, e vamos para os fatos da América Latina, especificamente, na nossa avaliação, que eu e Richard escrevemos sobre isso no prefácio dos estudos publicados em 2020, o enraizamento e produção desses ciclones não será nunca completamente compreendido se não contabilizarmos os déficits e distorções das democratizações que aconteceram na região desde os anos 80. Há muitas coisas a mencionar, aqui eu quero sublinhar, sobretudo, os autoritarismos sociais e institucionais que não foram dirimidos pelo processo de democratização. Racismo,
masculinidades tóxicas, heterossexismo, sexismo, e também a sombra permanente dos militares, que é particularmente central no contexto brasileiro, mas também em outros lugares. Né? E formas peculiares de fascismo autoritário, tanto de esquerda quanto de direita. Né? Eu acho que esse é um tema pouco tematizado. Né? E, finalmente, eu penso que é urgente e vital conectar a proliferação das violências de gênero à violência e inseguridade. Falamos disso nos nossos casos de 2020, decorrentes desse binômio perverso entre a economia das drogas e a guerra às drogas, que alimenta apelos constantes a mais ordem, mais autoridade, Né? Uma outra maneira de ler essa implicação, no meu ver, é de longo curso. Ela é flagrante quando a gente refaz a genealogia da reconfiguração do ultraconservadorismo religioso e da ultradireita, que na América e na Europa, na Europa continental, sobretudo, remonta aos anos 70. Como a gente sabe, a dogmatização e repolitização do religioso, seja no catolicismo, seja no evangelismo, tem um peso crucial nessa reorganização da direita. Contudo, desde os seus pontos, essa reconfiguração também envolveu forças políticas seculares, inspiradas por ideologias não religiosas, inclusive versões neoliberais. Né? Nesse curso longo, isso eu acho que é um aspecto mais importante, essas forças abandonaram gradativamente uma posição apenas reacionária, estática, defesa da ordem estabelecida, e passaram a disputar os valores políticos, o senso comum, a cultura, constituindo gradualmente, tem sido nomeado por um de nós, o giro gramsciano da direita. Né? Nos Estados Unidos, em particular, essa revolução começou atacando os direitos ao aborto, para depois alvejar a luta racistas, os direitos homossexuais, as lutas ambientais, os direitos imigrantes. E nos anos 90, quando a queda dos muros demoliu o inimigo principal, né? Já as direitas, esses vários alvos foram agrupados sob a categoria do marxismo. Essa fórmula mobilizadora de pânicos, não só pessoais, mas também políticos. Né? Isso acontece ao mesmo tempo em que o fantasma, o espantalho da ideologia de gênero, começava a ter propagado como a versão feminista do velho marxismo. Ou seja, essa conexão é absolutamente evidente. Né? E, nesse momento, também essas coisas ficaram cada vez mais transnacionais e a sua ação e maquinária de agitação política foi hiper-amplificada da digitalização, da plataformização da política. Quando a gente lê as políticas antigênero nesse volume complexo, eu acho que fica mais fácil ver muito nós, pesquisadores, então, temos dito que ela não é apenas um backlash com relação aos ganhos da democracia sexual, para usar a terminologia, mas sim compõe um projeto muito mais amplo, de muito mais fôlego, de longo prazo. São políticas produtivas, como escreveu o Fernando Serrano, que é nosso parceiro colombiano, que produzem novas, e é com essas novas perversas realidades que nós estamos vivendo. O terceiro insight que eu quero sublinhar diz respeito à composição e modo de ação das insurgências antigênero dessa última década. No artigo que foi na bibliografia, o Davi Paterno, circunstâncias de trabalho, interpreta ou nomeia essas formações antigênero como feminista. Uma criatura que escapou do laboratório ultracatólico quando foi criada nos anos 80, para ganhar vida própria e tomar caminhos inesperados. Eu mesma tenho descrito essas formações como híbridas. Tem muitas cabeças que se em direções múltiplas, se alimentam em vertentes ideológicas, não só diversas, como muitas vezes contraditórias, né?
E nas Américas, como nós sabemos, esse é de diferente na Europa, esses arranjos têm sempre um núcleo religioso conservador, evangélico fundamentalista, em geral, católico, mas não só católico, basta observar a posição do Papa progressista em relação ao gênero, né? E em torno do qual orbita uma pletora muito variada de atores, de forças, que são muito adaptáveis. Elas não são as mesmas em cada contexto, né? Elas têm uma capacidade de se metamorfizar, né? E eu acho que mais importante do que entender essa dinâmica daí é entender que a dinâmica que elas produzem constitui uma ecologia. E aqui eu vou retomar uma análise muito sagaz da antropóloga brasileira Letícia Cesarino sobre o bolsonarismo, né? Na qual ela diz que a lógica e a direção dessas forças não são facilmente captadas como movidas que focalizam relações entre atores, relações entre atores e instituições, embora isso também seja importante. Mas é insuficiente, porque essas são de que acompanham o ritmo da ecologia que é criada pela própria ação dessas formações, né? Essa lente, eu acho que ela é crucial, porque ela permite a gente entender melhor como e por quê. Por exemplo, a fantasmagoria da ideologia de gênero, embora gestada num berço ultraconservador, tem sido desde sempre, vamos lembrar do Rafael Correia, 10 anos atrás, e cada vez mais compartilhada por atores situados à esquerda do espectro, né? Também permite uma leitura mais precisa de como nessa ecologia complexa e imutável é cada vez mais proeminente a presença, impacto deletério das correntes feministas e sindicalistas que se opõem ao gênero, assume, tem o papel principal de identidade de gênero, ou seja, a própria existência das pessoas. No Cone Sul, especificamente, temos os casos de Caixa no Chile, de Bolsonaro no Brasil, de Guido Manini Rios no Uruguai, e mais recentemente de Javier Milei na Argentina. E esse período que nós vivemos agora, ainda que essa onda tenha chegado de forma tardia, é um período de normalização e de mainstreamização da ultradireita, né? Em que esse posicionamento já deixou de ser considerado um pária na América Latina para ser uma normalidade, para ser algo que faz parte da nossa vida política, da nossa vida social e da forma pela qual a democracia opera, né? E aí, voltando novamente para o conceitual, acho que existem 3 elementos ideológicos que identificam essa ultradireita e a atuação das mulheres de ultradireita. E aqui, deixando um pouco a discussão de populismo de lado, primeiro porque eu acho que é uma discussão muito contestada, e depois porque já se fala muito de populismo, acho que podemos aproveitar esse espaço para falar de outros temas mais importantes e que eu acho que casam muito com as lacunas, mas também com o que a Sônia falou nessa belíssima fala, né? O primeiro elemento ideológico, que eu acho que é um rasgo, né, distintivo da ultradireita latino-americana em relação à Europa, em alguma medida, que é a forma como o neoliberalismo é articulado na região, de uma forma muito mais agressiva, destrutiva, em que o campo democrático, o campo à esquerda, tem mais dificuldades de vetar essa força neoliberal que chega de uma forma avassaladora nos últimos anos, então, e de uma forma muito perniciosa, porque ao mesmo tempo em que ela chega com essa força, ela não é enfatizada discursivamente, e ela se acopla aos outros 2 elementos ideológicos que seriam o nativismo e o autoritarismo. O nativismo relacionado a esse ideal de nação
colocação, que eu concordo perfeitamente, totalmente, que precisamos de muitas pesquisas de como a ultradireita se conecta ao ideal de democracia racial, ao mito da democracia racial, ou para a América Latina, não o Brasil, ao ideal de Mestiçaje, pelo qual a nossa região foi erguida, e a essa negação das desigualdades étnico-raciais, e ao autoritarismo, que aqui eu divido em dois eixos, né? Em duas chaves. Nessa ideia do Adorno, do autoritarismo como ordem e coesão social, que explica a ordem e as hierarquias. Primeiro, que seria a lei e ordem pública, né? As políticas mão dura, inclusive estou falando de ultradireita aqui, mas acho que é preciso frisar o absurdo que foi na semana passada a promulgação de diversas leis de mão dura no Chile por um governo de esquerda, inclusive pela voz da Carolina Toá, que é a ministra do Interior, e aqui destaco, né, que se circula pouco esse tipo de informação. A aprovação do excludente de licitude, que nem o Bolsonaro conseguiu aprovar no Brasil. E a decisão de que imigrantes que forem abordados por policiais e não tiverem documentos podem ser presos preventivamente, depois expulsos do país. Então, é algo que tem se dito pouco nesse furor do que seria essa nova esquerda, mas acho que o Chile está tomando um caminho que me assusta muito. Então, essa lei e ordem pública não apenas sendo uma agenda da ultradireita, mas sendo um programa que a esquerda adere e incorpora de uma forma que eu considero, inclusive, ignorante, porque esses eleitores, ao fim, não vão para a esquerda, eles vão votar no pai original. Então, do ponto de vista mais teoria da escolha racional possível, nem assim é uma estratégia interessante. E o conservadorismo moral, que também penetra a esquerda, mas que, sem dúvidas, é uma agenda fundamental da ultradireita. Essas políticas, elas têm um claro recorte de gênero. E acho que existem pessoas aqui, do ponto de vista da política pública, em si, muito mais qualificadas do que eu para falar sobre isso. E os rostos mais visíveis dessa ultradireita são rostos masculinos, né? Existem mulheres de ultradireita na agenda legislativa, na sociedade civil, mas os seus rostos ainda são muito masculinos, né? As lideranças principais que existem nesses países e muito masculinistas também, né? Até porque tudo aquilo que beneficia um determinado tipo de masculinidade, e aqui dessa masculinidade branca, né, e de estratos sociais altos, é uma agenda positiva da ultradireita. E que eu acho que existem 4, né, perfis, 4 categorias que nós poderíamos mapear. Primeiro, eu diria que é a categoria familiar, porque os modelos de família que esses líderes reproduzem e a figura da primeira-dama, que é uma batalha que a gente tem perdido, inclusive na esquerda, né? Acho que é importante também mencionar isso. Ela é muito central para a ultradireita, e qual o papel, né, que as cônjuges, que as companheiras, que as filhas, que as familiares exercem nessa ultradireita. E aí o papel da Michelle Bolsonaro nas eleições do Brasil é muito evidente, né? E como ela foi capaz de mobilizar a mulher evangélica que tinha resistência a votar no Bolsonaro, por ser também de um extrato de até 2 salários mínimos.
Segundo, seriam as lideranças sociais. Então, primeiro, esse modelo de família. Segundo, de lideranças sociais. E aqui eu estou pensando, por exemplo, como se tem na Argentina a Cecília Pando, que é presidenta da Associação de Familiares e Amigos dos Presos Políticos da Argentina. E por presos políticos, leia-se militares condenados pelos crimes que cometeram durante a ditadura militar, seria o segundo. Terceiro, pelas lideranças legislativas, que o Brasil é um exemplo abundante. Também penso, por exemplo, em uma jovem deputada de 26 anos chilena, chamada Chiara Barchesi, que foi eleita pelo Partido Republicano, que esteve no Brasil no segundo turno das eleições, nos comícios do Bolsonaro, e, finalmente, pelas lideranças no executivo, né? E de como, muitas vezes, essas mulheres que são ridicularizadas ou diminuídas têm um papel de formulação e de articulação gigantesco. E aqui, né, impossível não falar de Damares Alves. Bueno, la caracterización que intento ofrecer sobre estos feminismos transexcluyentes, antigénero, progresistas, se sitúan en una trayectoria de no menos de 10 años. Con seguridad, estas ideas y su peso en el feminismo fueron incubando con anterioridad y será un tema de investigación identificar los vasos comunicantes entre esta corriente que encontramos hoy en el feminismo con el proyecto de actualización de la derecha que ha venido estudiando Sonia, Julie Brown y Rita Segato, entre otras. Es importante, digamos, situar la convergencia entre los valores conservadores y los sentidos que las derechas disputan sobre sexualidad, identidad de género o su negación, así como el desprecio y el cuestionamiento de los derechos de las personas trans con las ideas impugnadas por las feministas transexcluyentes. Es decir, hay una conexión real, pero que tenemos que estudiar mucho más. La distinción entre las políticas antitrans emergidas de los gobiernos, ¿no?, y las banderas antitrans de los sectores del movimiento social merecen distinguirse. El tratamiento que son ellas es muy importante para el caso que nos ocupa. No son lo mismo a converger. Las políticas institucionalizadas de los gobiernos, matrimonio igualitario, anti-trans, no son lo mismo que vemos también como en este campo, digamos, del movimiento social. Lo primero, hay una disputa importante en los relatos académicos sobre las historias del feminismo. En 2022 tuvo lugar en la UNAM el foro Aclaraciones Necesarias sobre las categorías de sexo y género, donde participaron feministas como Marcela Lagarde, como Amelia Balcácer. Este foro podría considerarse un hecho simbólico, pero como todo hecho simbólico tiene implicaciones materiales. Diferentes académicos que nutren hoy las perspectivas transexcluyentes y esencialistas. Si bien este foro expresó rechazo de diferentes colectivas que obligó a la Universidad Nacional de México a pronunciarse, su carácter y la condescendencia de los argumentos esencialistas en los discursos de quienes intervinieron da cuenta de una palanca académica que opera a modo de campaña a favor de la exclusión y en contra de los derechos trans, pero también la idea de construir relatos históricos sobre los feminismos basados en la opresión femenina, ignorando las luchas y las perspectivas teóricas de la ampliación del sujeto del feminismo y la disputa de la definición universal de las mujeres, que impulsaron mujeres negras, afrofeministas, feministas centroamericanas, el feminismo africano, comunitario y los transfeminismos. Esta ala académica es muy importante de estudiar, porque muchas jóvenes transexcluyentes reiteran esos argumentos o se apoyan en esta revisión de la teoría feminista y en la lectura que hacen del llamado feminismo radical y terminan convirtiendo a Simone de Beauvoir en una representante suya. Entre otras cosas, y sin caer en esencialismos teóricos, vale la pena señalar que estas corrientes de pensamiento feminista, esta argumentación, aunque cuestiona la crítica androcéntrica,
no es para nada ni anticapitalista, ni anticolonialista, ni antirracista, ni anticapacitista. En nuestra indagación en Colombia, la mayoría de jóvenes que se asumieron como feministas radicales y que son trans son parte de contextos universitarios, sin pertenencia étnica, muchas de ellas heterosexuales. Las áreas de formación suelen ser derecho, filosofía, medicina, psicología. La creación de grupos de estudio y los enfoques de lectura de muchas de ellas, que llaman ponerse las gafas violeta, se intensificaron en la pandemia y se hicieron en webinars y en grupos por WhatsApp. No deberíamos dejar de lado el impacto también y el crecimiento de las violencias de género y de los feminicidios durante este periodo. Y esto va a ser especialmente importante, es el elemento que quiero plantear. Lo que me gusta tener la oportunidad de hablar del contexto argentino es que hay 2 o 3 características que me parecen importantes. Por un lado, así como necesitamos mucho toda esta mirada que traía Talita sobre caracterizar a las mujeres en las derechas, la derecha, creo que eso es fundamental. Necesitamos también pensar qué es lo que está pasando dentro del progresismo con estos temas. Bueno, y en Argentina venimos con unos ciclos de gobierno progresista y con movimientos sociales progresistas, donde vemos que hay eco a muchas de estas posiciones trans excluyentes y esencialistas, ¿no? E insisto en usar los 2 términos porque incluso encontramos desde sectores de gobierno y desde sectores de movimiento social que no son transexcluyentes, posiciones que sí son esencialistas, finalmente, cuando buscamos en lo profundo de algunas ideas y de algunos planteamientos. La otra situación es retomar un poco esto de qué ha pasado en Argentina con el feminismo después del Ni Una Menos. Entonces tenemos que también un movimiento feminista con décadas de historia, pero que hasta ese momento era un movimiento no tan masivo. Era un movimiento de gente que más o menos se conocía, no muy numeroso, con algunos temas. En 2015 ocurre una masificación de manera muy rápida, sin formación y en torno a las violencias. Y sin formación quiero decir que hay un ingreso masivo, sobre todo de jóvenes, pero también de no tan jóvenes que no tenían contacto con el feminismo y que todas entran al feminismo. Y no digo que no tienen lecturas, que no tienen estudios de género, pero me refiero a la formación en un sentido amplio, ¿no? A transitar por este tipo de espacios, por la reunión feminista, por la marcha del 8 de marzo, por el Encuentro Nacional de Mujeres, por la presentación del libro de fulana en tal Centro Cultural Feminista y la charla que hay después, ¿no? Esa formación en un sentido amplio, que es no solo de las lecturas teóricas, sino también de estar con pares, de las experiencias de organización, de la historia del movimiento. La historia del movimiento es lo que se está perdiendo, ¿no? Esto que decía Diana, bueno, muchas de estas cosas ya hace décadas. Volvemos como a punto cero. Entonces, digo, es el propio feminismo que está perdiendo su historia, y su historia de producción teórica y política. Por eso es parte de la falta de formación que hubo en la masificación tan rápida del movimiento feminista en Argentina. Y sucede esto que digo, ¿no? En torno a la cuestión de las violencias, en un momento de grandes cantidades de feminicidios y un tratamiento muy sensacionalista por parte de los medios de televisión. Se instala esta cuestión de las mujeres están en peligro siempre, todo el tiempo. Y es interesante esto también, cuando hablamos de las derechas y de los grupos conservadores y antigénero y antiderechos, hacemos hincapié en cómo manipulan el factor emocional. Y a veces venimos, ¿no?, desde el pensamiento progresista, con toda la racionalidad, y vamos a argumentar, y las cosas se resuelven emocionales. Bueno, acá tenemos el problema de que este crecimiento del feminismo también ha tocado ese resorte emocional, y se nota mucho. Entonces, hay enormes masas de jóvenes en este estado emocional del peligro permanente. Por supuesto que el peligro existe, por supuesto que la violencia existe, los femicidios existen, no estamos negando. Pero la forma en que se lo aborda y la forma en que se lo agita para movilizar ese factor emocional es muy importante, porque yo creo que es una de las cosas que están detrás de estas posiciones contra las personas trans, ¿verdad? Porque no hay una racionalidad del poder, claramente. Las personas trans son personas sin poder, pero hay sí este factor emocional muy fuerte. Entonces se configura este nuevo feminismo masivo como un feminismo centrado en una subjetividad de víctimas. Las mujeres son víctimas de todo. Ahora vengo un poco, hace unos años en Argentina estaba muy presente que las mujeres son víctimas de la prostitución y la trata. Entonces la discusión en torno al trabajo sexual estaba en una guerra de trincheras. Quienes sostenían el trabajo sexual
trabajo quienes veían solo las víctimas de trata y prostitución y no había un diálogo posible. Por eso digo que era una guerra de trincheras, nadie se movía a la posición a que. Eso ahora ha menguado un poco, pero está ahí, esa idea de las mujeres víctimas de prostitución y trata. Por supuesto, las mujeres víctimas de femicidio, que eso es lo que moviliza el Ni Una Menos, ¿verdad? Que de nuevo, no negamos que eso suceda, pero esta idea de las víctimas permanentes en todo momento. Por un lado, esta idea de las mujeres como víctimas, que es muy importante, por lo que movilizan esas mujeres y por cómo organiza el movimiento social, pero también justamente por las demandas que plantea el Estado. En esto de los problemas que nos trae el progresismo, tenemos en Argentina una gran masa de los movimientos sociales, no solo del feminismo, pero de los movimientos sociales, sobre todo de sus sectores que llegaron a la situación política durante los gobiernos kirchneristas, una conceptualización del Estado como que el Estado es bueno. Es un Estado protector, es un Estado medianamente de bienestar, pero no quiero usar ese término porque el Estado de bienestar tocaba lo económico. Y acá tenemos gobiernos progresistas que son progresistas sociales, la ampliación de derechos, pero no te cambian de política económica. Tienen algunos paliativos, de acuerdo, hay algunas cosas que están bien, pero han sido gobiernos de profundamente no solo capitalistas, sino extractivistas, ¿verdad? Pero de todos modos se ve este Estado tutelar, bueno, que te cuide y te protege. Sonia calls the present moment as an erosion of social and democratic politics, and so anti-gender and anti-trans politics fills this gap, this erosion of democratic politics in something that I see as an accelerator of the far right, and so it's like a moment in which we can see the grooming of leftist agents, the grooming students who haven't engaged with it previously and who are being groomed into thinking that anti-gender, anti-trans has the aim to protect women, right? And so this kind of like, a lot of you have spoken about this kind of like, let me go down here. I think Maria Luisa has used the phrase, women are the victims of everything. Right, and so I think that really captures it, and we've seen this across the different speakers, this kind of the desire for vulnerability that is used to disguise actually quite privileged position that's privileged towards the nation state, and that's privileged very often towards, like, in terms of racialization of class. And the fear of losing power within feminism and losing the speaking position within feminism. Right, and I think it is really interesting to think what Sonia also said, that we have to think these things transnationally, right? And, but we don't really know what transnational means here, right? So what do we do? And I think Talita's approach on making distinctions, what we mean when we talk about far right and far right women, is really important. So we have these layers here of like complexity. So we need to know who our enemies are, and there's a difference, as you point out, between the mainstream far right and the far right and their understandings of democracy and how they operate in these fields. Bringing that back to your interventions on the question of what is nationalism, right? I think you can see in the different examples on this panel, different national contexts, transnational struggles to bridge these contexts, and see overlaps that are shockingly similar, right? So it is like we see many different contexts and histories of the far right in the countries, and different moments in history far right grasps power that might be repeated over history. But yet we see these differences. We see like the shockingly overlapping discourse that uses the protection of women as a singular category as an accelerator of the rise of the far right. So then the question would be like, how do we deal transnationally in ways that do not erase the differences and at the same time
joint forces that can see the differences, but also see the shocking overlaps. And so, how can we build coalitions that push back on the many layers? Brief, short intervention is also that I'd like to talk about the weaponization of violence, and I think this is like really helpful because what we're seeing here is so the accusation of violence is used as a weapon, and it is used as a weapon against feminists, against trans people, against queer people. So we are being accused of misogyny. We are being accused of sexual violence, even though we have been the people who have been fighting against misogyny and sexual violence for a long time, a century, if I can make it like a longer trajectory. But there is this, the weaponization of the accusation of violence is not new. We see that, for example, we see that the anti-Zionist Jews, for example, are accused of anti-Semitism. Right, which is a very similar thing, and so it makes almost impossible. Two things makes anti-Zionism impossible and punished. At the same time, it makes it impossible to point out the actual anti-Semitism. Right, it's not the same problem. So if trans people used to be the perpetrators of sexual violence, gender studies scholars are being accused of being misogynist. This is the distraction that only serves the far right. It's far right will be the protector of women, while of course leftist movement, progressive movement, anarchist movements, feminist movements, queer movements, anti-racist movements, colonial movements on the ground have been the ones who have kept everyone safe, no matter what position towards womanhood they have, right? And so that also became really clear in what you said, that we have so many different positions, so gender and sexualities, in which people fill up the fight from different deconstructed, non-binary lesbians who are not women, trans positions that resist patriarchy and so on, which we can see that there's reason for hope. So maybe this is the thing that I want to bring together at the end of this and be like, yes, Sonia said, right, we have the two things, we have the pushback, we have like the situation that intensifies every day, but at the same time, we have each other, and we have these amazing networks. We have the community building that happens because we find each other, we recognize each other, we can see each other differently when we see each other as differently positioned, but still joined in struggle in the fight back, trying to bring these movements together. And so I think we should be full, and I heard hope from some of the papers, and we should be desperate at the same time. I sometimes don't know how to handle this. I think it will get easier when we know that we have to. Thank you.